O futuro de Gabriel Bortoleto dentro da Audi começa a se tornar um dos pontos mais discutidos nos bastidores da Fórmula 1. O brasileiro, que chegou ao grid com enorme expectativa, é visto como uma das grandes promessas do esporte e uma aposta estratégica da Sauber para o período de transição até a chegada oficial da Audi em 2026. No entanto, a realidade da categoria mostra que talento, embora essencial, nunca é suficiente. A política, os interesses internos e a disputa entre veteranos e novatos também ditam os rumos da carreira de qualquer piloto. E é nesse cenário que surgem cada vez mais rumores de que Fernando Alonso, um dos nomes mais influentes e temidos do paddock, teria se posicionado contra a continuidade de Bortoleto no projeto da Audi, alegando que a equipe precisaria de outro perfil de piloto para o processo de adaptação que se aproxima. Para entender essa possível tensão, é preciso voltar alguns passos e olhar para o contexto que envolve a Audi e sua entrada na Fórmula 1. A equipe alemã comprou a maior parte da Sauber, com o objetivo de estrear oficialmente em 2026, ano de uma grande revolução no regulamento de motores. Até lá, a estrutura ainda carrega o nome Keke Sauber e convive com limitações de orçamento, desenvolvimento e competitividade. É um período sabidamente de transição, no qual pilotos e engenheiros têm que conviver com carros instáveis, atualizações que nem sempre funcionam e uma pressão enorme para mostrar resultados mesmo em um cenário adverso. Foi nesse ambiente que Gabriel Bortoleto estreou. Em Monza, por exemplo, o brasileiro conseguiu extrair muito do carro, aproveitando as longas retas do circuito para minimizar as deficiências do chassi e conquistar uma classificação respeitável, que chamou a atenção de todos no paddock. O desempenho serviu como prova de que o talento está lá, mas também escancarou uma dúvida incômoda. Será que a equipe conseguirá dar a ele o equipamento necessário para se desenvolver como piloto de ponta? Em Baku, pista que também privilegia a velocidade em linha reta, a expectativa de que o cenário se repita, mas é consenso entre os analistas de que depender exclusivamente desse tipo de circuito não é suficiente para uma carreira sólida. É justamente nesse ponto que entram os bastidores. Alonso, veterano de mais de 2 décadas na Fórmula 1, tem reputação de enxergar o jogo muito além da pista. Ele sabe que uma equipe como a Audi, ao entrar oficialmente no grid, vai precisar de estabilidade, experiência e nomes capazes de entregar feedback técnico consistente desde o primeiro dia. Para ele, apostar em jovens talentos em meio a um processo de adaptação tão delicado pode ser um erro que custará anos de atraso. Não por acaso, surgiram comentários de que o espanhol teria sugerido, em conversas privadas, que a Audi busque pilotos já estabelecidos, capazes de lidar com a pressão da transição sem carregar a curva de aprendizado de um estreante. Alonso, aliás, tem motivos claros para se posicionar dessa forma. Aos 44 anos, ele segue competitivo, mas sabe que sua janela para conquistar resultados relevantes está se fechando. Se conseguir se manter em um assento forte até 2026, ano da revolução técnica, ainda terá condições de lutar por vitórias esporádicas, ou quem sabe, até por um título improvável, caso o novo regulamento embaralhe o grid. Nesse sentido, ver uma vaga ocupada por um novato que ainda busca adaptação pode ser considerado um risco desnecessário. Alonso é pragmático, e se a Audi for buscar experiência no mercado, ele certamente gostaria de ser considerado uma opção. Essa disputa silenciosa entre gerações mostra como a Fórmula 1 é muito mais do que simplesmente acelerar. O paddock é um tabuleiro de xadrez em que cada movimento é calculado com antecedência, e onde até as entrevistas públicas fazem parte de uma estratégia maior. Para Alonso, minar a confiança da equipe em Bortoleto pode ser uma forma de abrir espaço para si mesmo ou para algum aliado. Para Bortoleto, por sua vez, a missão é provar em pista que seu talento compensa qualquer falta de quilometragem ou de experiência. Cada boa corrida, cada volta rápida, cada briga bem executada se torna um argumento contra aqueles que querem vê-lo fora da Audi. Outro fator que alimenta esse cenário é o histórico da própria Audi no automobilismo. A marca alemã tem tradição em buscar pilotos experientes e de currículo robusto em seus programas esportivos, seja no WEC, no DTM ou em outras categorias. Ao entrar na Fórmula 1, a tendência natural é repetir essa estratégia. Isso não significa necessariamente descartar jovens promissores, mas a história mostra que a prioridade costuma ser a solidez. Para um novato, isso aumenta a pressão, já que qualquer erro pode ser interpretado como sinal de imaturidade e reforçar o discurso daqueles que defendem mudanças. O peso político de Alonso não pode ser subestimado. O espanhol construiu ao longo dos anos uma rede de aliados e uma capacidade de influência que poucos pilotos possuem. Ele já derrubou projetos inteiros, já entrou em choque com diretores de equipe e já moldou decisões de mercado de pilotos apenas com suas palavras. Se de fato está fazendo pressão contra Bortoleto, não seria surpresa se em breve surgirem rumores mais fortes sobre negociações entre a Audi e nomes mais experientes do grid.
Mas esse jogo de bastidores não significa que Bortoleto esteja indefeso. Pelo contrário, ele tem a seu favor não apenas o talento já demonstrado em categorias de base, mas também o simbolismo de ser um novo rosto brasileiro na Fórmula 1. A Audi, ao apostar nele, conquistou um público enorme e abriu portas para patrocinadores e visibilidade em um mercado fundamental como o Brasil. Tirar Bortoleto da equação sem uma justificativa muito forte seria, além de arriscado esportivamente, um movimento politicamente delicado. A pressão da torcida e o apelo comercial podem ser fatores decisivos para garantir sua permanência. No fim das contas, tudo se resume ao que acontece na pista. Se Bortoleto continuar mostrando evolução, extraindo do carro mais do que ele realmente oferece e, principalmente, entregando resultados consistentes em classificações e corridas, será muito mais difícil para Alonso ou qualquer outro detrator convencer a Audi de que ele não serve ao projeto. O jovem brasileiro precisa transformar cada corrida em uma afirmação, cada volta em um argumento irrefutável a seu favor. A Fórmula 1 não perdoa vacilos, mas também não fecha as portas para quem prova seu valor sob pressão. Enquanto isso, os boatos sobre a preferência de Alonso por ver o brasileiro fora da Audi continuarão a circular. Faz parte do jogo. Para Bortoleto, a chave está em não se deixar abalar por essa guerra psicológica e focar naquilo que realmente importa. Acelerar, evoluir e mostrar ao mundo que pode ser não apenas parte da Audi, mas também um dos pilares do futuro da equipe no novo ciclo que se aproxima. A luta não é apenas contra o cronômetro, mas contra a política implacável que rege a Fórmula 1. E se a história recente da categoria ensina algo, é que a sobrevivência de um piloto depende tanto de sua velocidade quanto da sua capacidade de navegar por esse mar turbulento de interesses e pressões. Gabriel Bortoleto entrou nesse jogo sabendo que não seria fácil. Mas, se conseguir resistir à pressão de Alonso e de outros críticos, poderá transformar essa turbulência em combustível para construir uma carreira sólida e duradoura no mais alto nível do automobilismo. Se a primeira parte dessa história mostrou como Alonso pode estar articulando nos bastidores contra Bortoleto, a segunda precisa mergulhar no que pode acontecer nos próximos capítulos. Porque a verdade é que o destino de um piloto na Fórmula 1 não é escrito apenas dentro da pista, mas também no silêncio das salas de reunião, nas conversas privadas em motorhomes e nos corredores dos paddocks, onde uma frase dita no momento certo pode mudar o rumo de uma carreira inteira. O momento que a Audi vive é particularmente sensível. A equipe se encontra em uma fase de transição que combina três pressões distintas: o curto prazo, em que precisa mostrar evolução na Sauber; o médio prazo, em que deve atrair talentos técnicos e consolidar sua estrutura em envio, e o longo prazo, em que pretende se tornar competitiva de fato no novo regulamento de 2026. Em cada uma dessas frentes, os pilotos desempenham um papel decisivo. Eles não são apenas os rostos que estampam os carros, mas peças centrais na coleta de dados, no desenvolvimento do chassi, na adaptação às novas unidades de potência e até na comunicação da marca com o público. Alonso, como veterano, entende isso como poucos. Ele sabe que a Audi precisará de vozes fortes e experientes dentro do cockpit para guiar engenheiros que estarão explorando terreno novo. Para o espanhol, apostar em um jovem como Bortoleto pode ser uma jogada arriscada, ainda mais em um cenário em que cada detalhe fará diferença. Por isso, seu suposto movimento contra o brasileiro não deve ser visto apenas como rivalidade ou vaidade, mas como uma estratégia consciente para se posicionar como solução. Ele se coloca como piloto capaz de liderar esse processo, de traduzir em palavras os limites do carro e de acelerar o desenvolvimento sem erros típicos de iniciantes. Mas essa visão tem um problema: ignora a importância de pensar no futuro. A Audi não quer ser apenas competitiva em 2026, ela quer se consolidar como uma potência duradoura. Para isso, precisa de talentos jovens que possam crescer junto com a equipe, criar raízes no projeto e entregar resultados no longo prazo. É nesse ponto que Gabriel Bortoleto ganha força. Ele representa exatamente o tipo de piloto que uma fabricante deveria cultivar: novo, veloz, adaptável, com mercado forte no Brasil e sem um histórico de desgaste político. Substituí-lo por alguém mais experiente pode até render frutos imediatos, mas pode também significar abrir mão de um investimento estratégico. Ainda assim, o discurso de Alonso encontra eco em parte do paddock. Muitos chefes de equipe e analistas acreditam que o novo regulamento de 2026 será tão complexo e disruptivo que os primeiros anos de Audi serão marcados por instabilidade. Nessa linha de raciocínio, ter dois pilotos muito jovens, caso a equipe aposte, por exemplo, em Bortoleto e em outro novato, poderia criar dificuldades extras. É por isso que os rumores apontam que a Audi, mesmo mantendo o brasileiro, pode querer emparelhá-lo a um nome mais cascudo, alguém capaz de equilibrar a equação entre juventude e experiência. Essa é uma possibilidade que cria uma sombra sobre o brasileiro. Mesmo que não seja cortado do projeto, corre o risco de virar segundo plano dentro da equipe.
Se ao seu lado estiver um veterano com voz ativa e influência, como Alonso, a hierarquia natural pode se estabelecer rapidamente, deixando Bortoleto com menos espaço para se impor. Esse cenário, embora menos dramático que uma saída, também pode ser perigoso. A Fórmula 1 já mostrou inúmeras vezes que pilotos talentosos foram engolidos por contextos políticos que os relegaram a funções secundárias até caírem no esquecimento. Por isso, os próximos anos serão cruciais para o brasileiro. Ele precisa não apenas pilotar bem, mas construir uma imagem sólida no paddock. Isso envolve desde boas performances em classificações e corridas até mostrar maturidade em entrevistas, resiliência diante das adversidades e inteligência para cultivar aliados. Nesse sentido, a relação com o público brasileiro pode ser sua maior arma. Se a torcida se engajar, se os patrocinadores nacionais continuarem a apoiar e se a imprensa especializada mantiver a narrativa de que Bortoleto é o futuro da Audi, será muito mais difícil para qualquer veterano, inclusive Alonso, derrubá-lo nos bastidores. Mas Alonso joga em outro nível. Ele sabe usar as entrelinhas, os sussurros e as insinuações. Basta uma declaração sutil em uma coletiva, algo como a Audi precisa de pilotos experientes, para plantar uma dúvida que pode crescer até se transformar em decisão oficial. A história do espanhol é recheada de episódios em que sua habilidade política foi tão impactante quanto sua velocidade na pista. De Renault a Ferrari, de McLaren a Aston Martin, Alonso sempre deixou sua marca não apenas pelo talento, mas pela capacidade de moldar o ambiente à sua volta. Essa batalha, portanto, não será apenas técnica ou esportiva. Será psicológica. E Bortoleto precisará se blindar contra isso. Ele terá que aprender rápido o jogo das palavras, a forma de responder sem se comprometer, de sorrir mesmo sob ataque e de transformar críticas em combustível. Se conseguir fazer isso, terá dado um passo fundamental não apenas para sobreviver, mas para se firmar como protagonista. Ao mesmo tempo, a Audi terá que decidir qual caminho trilhar. Se ceder à pressão por experiência, pode acabar engessando seu futuro. Se apostar em Bortoleto e dar a ele tempo, pode colher frutos a médio e longo prazo, criando uma identidade própria em torno de um jovem talento. É um dilema clássico da Fórmula 1, jogar pelo imediato ou construir o amanhã. A história mostra que poucas equipes conseguem equilibrar as duas coisas. E há um fator adicional que pode tornar tudo ainda mais imprevisível: o mercado de pilotos. Alonso não é o único veterano de olho em um assento forte para 2026. Outros nomes consagrados também estarão disponíveis, e a Audi pode ser cortejada por vários deles. A pressão não virá apenas do espanhol, mas de um ecossistema inteiro de pilotos experientes tentando convencer a equipe de que são a aposta mais segura. Nesse ambiente, o espaço de Bortoleto pode se estreitar ainda mais, tornando a luta pela sobrevivência ainda mais intensa. No entanto, também é verdade que a Fórmula 1 adora histórias de superação. Se Bortoleto resistir à tempestade, se mostrar consistência e, acima de tudo, se conseguir resultados inesperados em pistas onde o carro teoricamente não deveria andar bem, poderá não apenas garantir sua vaga, mas transformar essa adversidade em narrativa de herói. A trajetória de um novato que enfrentou Alonso nos bastidores e venceu seria poderosa demais para ser ignorada. O futuro, portanto, ainda está em aberto. Alonso seguirá com sua estratégia calculada, tentando abrir espaço para si mesmo ou para outro veterano de confiança. Bortoleto, por sua vez, precisa responder em pista, voltando a mostrar em lugares como Monza e Baku que seu talento não depende das circunstâncias, mas é real e palpável. No fim, será o cronômetro quem dará a palavra final. Mas, até lá, a guerra política continuará nos bastidores, ditando os rumos de uma das histórias mais intrigantes do atual grid da Fórmula 1.